Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Cariocas lotam as praias à noite em meio à onda de calor no Rio de Janeiro. A Meta, o Google, X e TikTok não comparecem à audiência da Advocacia Geral da União sobre a desinformação. O Congresso dos Estados Unidos aprova a primeira lei anti-imigração desde a posse de Donald Trump. Um ataque russo contra a cidade ucraniana de Zaporizhia deixa pelo menos um morto e mais de 20 feridos. O Flamengo entra no top 30 de clubes mais ricos do mundo da consultoria Deloitte. Pets de inteligência artificial são usados para ajudar pessoas com ansiedade na China. Para enfrentar o calor do Rio, um zoológico presenteia seus animais com picolés. E o filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, é o primeiro brasileiro indicado ao melhor no Oscar. O Jornal Mundial está começando agora. O Congresso americano aprovou uma lei que exige a detenção de imigrantes em situação irregular acusados de certos crimes. Também ontem, o secretário de Estado americano Marco Rubio conversou com o opositor venezuelano Edmundo Urrutia, a quem chamou de presidente legítimo da Venezuela. O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira uma lei que exige a detenção de imigrantes em situação irregular acusados de certos crimes. A medida foi adotada pela Câmara dos Representantes, de maioria republicana, com 263 votos a favor e 156 contra. Cerca de 40 legisladores democratas apoiaram a iniciativa. Se prevê que o presidente Donald Trump promulgue a lei imediatamente, tornando-a a primeira legislação sancionada em seu segundo mandato. De acordo com a lei, as autoridades poderão deter qualquer migrante que tenha cometido roubo, furto, roubo em lojas, agressão a um agente da lei ou qualquer crime que resulte em morte ou ferimentos corporais graves a outra pessoa. A lei Laken Riley leva o nome de uma estudante de 22 anos, assassinada por José Ibarra, um venezuelano de 26 anos em situação irregular que era procurado por roubo em lojas. Ibarra foi condenado à prisão perpétua. Também nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversou com o opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, a quem chamou de presidente legítimo da Venezuela. O chefe da diplomacia americana conversou também com a líder da oposição, Maria Corina Machado. Ainda nesta quarta, Trump assinou uma ordem executiva para designar novamente os rebeldes hutis do Iêmen, apoiados pelo Irã, como organização terrorista estrangeira. As multinacionais de tecnologia Meta, TikTok, Google, X e outras gigantes do setor não compareceram a uma audiência pública sobre a desinformação e moderação de redes sociais convocada nesta quarta-feira pela Advocacia Geral da União. O evento foi realizado em Brasília. A Advocacia Geral da União realizou uma audiência pública em Brasília nesta quarta-feira sobre o enfrentamento à desinformação, a promoção e a proteção de direitos fundamentais nas plataformas digitais. Meta, TikTok, Google, X e outras gigantes da tecnologia não compareceram à audiência. Durante o evento, representantes do governo e de organizações da sociedade civil compartilharam suas preocupações sobre discurso de ódio, desinformação e o fim da verificação independente nas plataformas da companhia Meta, medida adotada por enquanto nos Estados Unidos. Nós não podemos desconhecer que as mudanças recentes que têm sido implementadas, algumas nós sabemos, outras nós não sabemos, elas afetam a vida de milhões de brasileiros. E são com os brasileiros que o governo do presidente Lula está neste momento preocupado. Portanto, nós estamos aqui como governo federal, aqui participando e organizando desta audiência pública, com quem? Com representantes da sociedade civil. O CEO e cofundador da Meta, Mark Zuckerberg, abalou o mundo das comunicações em 7 de janeiro, quando anunciou que a empresa descontinuaria seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos. Agora, a Meta aprofunda sua lógica de desengajamento em relação ao direito de acessar informações confiáveis e promove uma estratégia global de marginalização do jornalismo. E aqui cabe um alerta. Mesmo que o fim do programa de verificação de fatos se restrinja aos Estados Unidos, o que não acreditamos que vai acontecer,
essa decisão vai ter consequências imediatas em todo o mundo. É uma ingenuidade a gente achar que as manipulações informativas respeitam fronteiras. No Brasil, o governo Lula exigiu uma explicação da Meta sobre suas novas políticas. A empresa, dona do WhatsApp, Instagram e Facebook, disse na semana passada que, por enquanto, a verificação independente vai continuar operando fora dos Estados Unidos. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que os resultados da audiência pública darão subsídios ao Supremo Tribunal Federal em julgamento sobre o tema e também para o Congresso Nacional, onde tramitam projetos sobre a regulação do setor. As inscrições para o processo seletivo 2025.1 dos programas Primeiro Passo e Jovem Aprendiz começaram hoje em Itapipoca, no Ceará. Conversamos ao vivo com Gabriel Braga, onde ele traz as informações diretamente de lá. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vitória. Boa noite, Gabriel. Boa noite para você que está nos assistindo neste exato momento. Exato, as inscrições para o processo seletivo 2025, um dos primeiros programas do Primeiro Passo Jovem Aprendiz, começa amanhã na cidade de Itapipoca. Para você se inscrever, precisa ter entre 16 a 23 anos, ter concluído o ensino médio na rede pública de ensino, estar inserido no programa Bolsa Família, não pode estar fazendo nível superior, contrato de 11 meses, com carteira assinada, bolsa no valor de R$ 840 e no currículo deve apresentar CPF e foto 3x4 atualizada. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigada pelas suas informações e uma ótima sexta-feira. O filme do diretor Walter Salles, Ainda Estou Aqui, surpreendeu nesta quinta-feira ao ser indicado ao Oscar em 3 categorias, incluindo o melhor filme, um feito inédito para uma produção brasileira. O longo ainda concorre como melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. For Best International Feature Film, the nominees are... Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, concorre a 3 categorias do Oscar. Esta é a primeira vez que um longa brasileiro recebe a indicação de melhor filme na maior premiação do cinema mundial. A produção ainda concorre como melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. A expectativa aumentou depois que a artista foi premiada como melhor atriz no Globo de Ouro no começo do mês. O filme Ainda Estou Aqui é uma adaptação para as telonas do livro de mesmo nome escrito por Marcelo Rubens Paiva. O escritor conta a história de sua mãe, Eunice Paiva, uma dona de casa dos anos 1970, mãe de 5 filhos, que se torna uma grande ativista dos direitos humanos depois que o marido, o ex-deputado Rubens Paiva, é preso e assassinado durante a ditadura militar no Brasil. O filme já foi assistido por mais de 3 milhões de pessoas, se tornando o maior sucesso do cinema latino-americano em 2024. Ainda Estou Aqui foi premiado no Festival de Veneza, deu a Fernanda Torres o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro e ainda concorre como melhor filme de língua não inglesa no BAFTA. Veja a seguir, um ataque russo contra uma cidade ucraniana deixou pelo menos um morto e mais de 20 feridos. E cariocas lotam as praias no Rio de Janeiro em meio à onda de calor. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. e Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. A declaração de Donald Trump de que os Estados Unidos não precisam do Brasil chamou a atenção por aqui. Ele ainda afirmou que o país também não precisa da América Latina e que nós que precisamos deles. Em uma reportagem, Caio Teles traz os dados de comércio e investimentos de empresas americanas aqui no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou um novo mandato nesta semana, anunciando profundas mudanças, como a saída do país do Acordo Climático de Paris, combate à imigração ilegal e menos controle de conteúdo nas redes sociais, e taxação de países estrangeiros. Por exemplo,
Uma declaração que chamou a atenção por todo o Brasil, entretanto, foi a de que o Brasil e a América Latina precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam deles, e a que os Estados Unidos não precisariam do Brasil e da América Latina. Great, should be great. They need us much more than we need them. We don't need them, they need us. Everybody needs us. A ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, declarou que a diplomacia brasileira trabalhará para encontrar convergências em relação com o novo presidente dos Estados Unidos. Abre aspas, o presidente Trump pode falar o que quiser. Ele é o presidente eleito dos Estados Unidos. Nós vamos analisar cada passo das decisões que forem tomadas pelo novo governo. Mas acredito que, como somos um povo que tem fé na vida, que tudo vai dar certo sempre. Vamos procurar trabalhar em novas convergências, que são muitas, declarou a ministra. Dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio mostram, por exemplo, que em 2024 o fluxo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos chegou a cerca de 81 bilhões de dólares. Os números indicam equilíbrio na relação comercial com os Estados Unidos. Em 2024 foram registradas 40,33 bilhões de dólares em exportação brasileiras para os Estados Unidos, novo recorde, e 40,58 bilhões de dólares em importações brasileiras dos Estados Unidos. Números do Ministério do Desenvolvimento mostram os principais produtos exportados dos Estados Unidos. Se destacam produtos básicos ou semifaturados, como petróleo, aço, ferro, café, carnes, mas também produtos de valor mais agregado, como suco de laranja e aviões. Ao mesmo tempo, as vendas dos Estados Unidos para o Brasil se concentram em produtos industrializados, combustíveis, produtos químicos, óleos lubrificantes e aviões, entre outros. Ao todo, em 2024, foram importados mais de 6 mil tipos diferentes de produtos dos Estados Unidos. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 24 ficaram feridas na cidade de Zaporídia, no sudeste da Ucrânia, em um ataque com 4 mísseis lançado no início da manhã desta quinta-feira pela Rússia. Pelo menos uma pessoa morreu e outras 24 ficaram feridas na cidade de Zaporígia, no sudeste da Ucrânia, em um ataque com 4 mísseis lançado no início da manhã desta quinta-feira pela Rússia contra uma área residencial desta cidade, segundo informaram autoridades regionais. O governador da região de Zaporígia, Ivan Fedorov, postou fotos nas redes sociais das consequências do ataque, mostrando vários apartamentos destruídos e prédios danificados. Antes da guerra, Zaporígia tinha uma população de mais de 700 mil habitantes e está localizada na região homônima do sudeste da Ucrânia, parcialmente ocupada pela Rússia. A cidade tem sido regularmente atacada pelas forças russas desde o início da guerra. As praias do Rio de Janeiro estão lotadas até a noite. Em meio a uma onda de calor com temperaturas próximas dos 40 graus, moradores e turistas têm buscado um refresco nas areias da cidade. Praias lotadas no Rio de Janeiro no verão não são uma novidade, mas o calor dos últimos dias tem deixado as areias cheias até mesmo durante a noite. É questão de procurar um local mais fresco mesmo, né? Porque o calor no Rio, cada ano que passa, está mais intenso, né? Então, a opção que nós temos é de sair de casa e vir para a praia, que é o lugar mais fresco que a gente tem na cidade. Nos últimos dias, praia cheia de dia e à noite tem sido uma cena constante. Arpoador e Ipanema, que contam com areias bem iluminadas, são alguns dos pontos preferidos do verão. Mas as praias de toda a cidade têm registrado um aumento do movimento, mesmo depois que o sol se põe nesse período de férias escolares. Nós trouxemos um coolerzinho com uma águazinha, um suco natural para as crianças, fiz um suco de acerola e um petiscozinho aqui. Na quarta-feira, houve um aumento da nebulosidade e choveu em alguns pontos da Zona Oeste e da Baixada Fluminense, de acordo com informações da Agência Brasil. Mas o Rio de Janeiro registrou temperaturas altas. A máxima chegou a 39,7 graus Celsius em Irajá. O bairro da Zona Norte também registrou a maior temperatura neste ano, com 41,5 graus no dia 18 de janeiro.
Segundo o Sistema Alerta Rio, a presença de nebulosidade, pancadas de chuva e rajadas de vento se mantém entre esta quinta-feira e sábado. Os ventos devem ser fracos a moderados, mas as temperaturas devem continuar altas. A seguir, no TBT-JM, relembramos a morte de Silvio Santos, ícone da TV brasileira. E pets de inteligência artificial são usados para ajudar pessoas com ansiedade na China. Jornal Mundial. Oferecimento: Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães. Chegou a hora do quadro TBT-JM, onde recordamos fatos históricos que ocorreram no Brasil e no mundo. No TBT de hoje, relembramos a morte de Silvio Santos, que ajudou a construir a história da TV brasileira. O nome mais importante do entretenimento da TV no Brasil, começou como camelô e locutor de rádio. Morreu em 17 de agosto de 2024 em razão de uma infecção por H1N1. Silvio esteve à frente do programa Silvio Santos, que comandou a partir de 1963. Foi também dono de um conglomerado bilionário, criador de marcas como Jequiti, Telecena e Baú da Felicidade, além das emissoras TVS e SBT. Em julho do ano passado, ele foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar do vírus. Ele teve alta 2 dias depois. Em agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado. Ele faleceu às 4h50 da manhã do sábado, dia 17 daquele mês. O apresentador deixou viúva Iris Abravanel, com quem era casado desde 1978, e teve 6 filhas. Do primeiro casamento, deixou as filhas Cíntia e Silvia, além de 14 netos e 4 bisnetos. Não houve velório a pedido do próprio apresentador. Silvio deixou seu legado de adaptação às novas gerações e é uma inspiração para todos os que fazem a televisão brasileira. A consultoria Deloitte divulgou nesta quinta-feira o ranking Futebol Money League com os clubes mais ricos do mundo, e o Flamengo ficou como o único não europeu da lista. O rubro-negro ocupa a 30ª posição. O Flamengo entrou no top 30 de clubes mais ricos do mundo, de acordo com o ranking Football Money League da consultoria Deloitte. O clube carioca figura na 30ª colocação da lista, liderada pelo Real Madrid, da Espanha, com mais de 1 bilhão de euros gerados em receita no ano fiscal 2023-2024, um recorde em uma temporada. O segundo colocado é o Manchester City, com 836 milhões de euros. O Paris Saint-Germain completa o top 3. Todos os 29 clubes à frente do Flamengo na lista são europeus, alguns de maior tradição, como Milan, Manchester United e Juventus, além de outros emergentes no cenário internacional, como Brighton, Crystal Palace e Fulham. 14 times do top 30 são ingleses. Em um comunicado, o rubro-negro comemorou a entrada na lista e destacou que isso reflete o crescimento contínuo das receitas comerciais, além da força da torcida, que transforma o clube em um fenômeno global. O Bioparque do Rio não faltou aos seus moradores em tempos tão quentes. Para enfrentar o verão, o zoológico da Cidade Maravilhosa presenteou a bicharada com guloseimas geladas. O calor tem sido escaldante ao longo da semana no Rio de Janeiro, onde a sensação térmica ultrapassa os 40 graus com frequência. Para minimizar o efeito nos animais, o zoológico da Cidade Maravilhosa presenteou seus moradores com agrados gelados. Depois de se fartar, o urso Balu ainda se refrescou no laguinho que possui no seu cercado. Aqui no Rio de Janeiro, as temperaturas ultrapassam os 40 graus, com sensação térmica de quase 50 graus. E como alternativa para se refrescar nesse calor, além das opções que os animais já têm no próprio recinto, hoje nós inserimos picolés na rotina dele. Ninguém foi esquecido. Até as vacas do zoo receberam guloseimas para minimizar o calor. A onça negra Poti aprovou o presente, que caiu bem ao paladar. Pegando o gancho desse calorão, como mais uma opção para eles se refrescarem, o picolé acaba sendo uma excelente opção. Então, para os animais carnívoros, o sabor preferido, o sangue. Para outros animais, frutas ou legumes, mas para todo mundo o picolé é uma festa.
uma festa até para o discreto lobo-guará. Sem se importar com o público, o Cuxiú de Barba Preta mergulhou no banquete gelado. O macaco tá certo. Pets de inteligência artificial estão fazendo sucesso na China, ajudando pessoas que sofrem de ansiedade e ausência de amigos. Os bichinhos reproduzem sons cativantes e fazem parte de um novo mercado que pode crescer 7 vezes até 2033. Você teria um pet de inteligência artificial? Zhang Yachun, de 19 anos, sim. Ela tinha problemas de ansiedade de longa data na escola e estava com dificuldades para fazer novos amigos. A chinesa encontrou consolo em um Bubu, um robô parecido com um animal de estimação que usa inteligência artificial para interagir com os seres humanos. A jovem batizou o bichinho tecnológico de Alu e conversa com seu melhor confidente, que faz sons cativantes para mostrar que ela não está sozinha. Para Yachun, o companheiro peludo tem o mesmo papel que um amigo humano. Acho que houve uma mudança na minha mentalidade e no meu estresse. Antes, o estresse era realmente um fator que me incomodava. Eu ficava muito ansiosa e me preocupava muito com os meus estudos, vida ou futuro emprego. Mas depois que a Lu chegou, descobri que quando eu dizia essas coisas, eu poderia pensar de uma forma diferente. Depois que eu dizia isso em voz alta, eu refletia e o feedback que a Lu me dava também era positivo. Tudo se clareava e eu percebia que muitas coisas não eram um grande problema. Os dispositivos com inteligência artificial estão sendo cada vez mais usados na China para combater o isolamento social. O Bubu, que se parece com um porquinho da Índia e foi criado pela Hangzhou Jianmore Technology, custa R$ 1.100 na cotação atual. Desde maio, cerca de 1.000 cópias do pet, projetado para atender às necessidades sociais dos mais jovens, já foram vendidas. Depois que a Lu veio, estou mais disposta a interagir com os meus pais através dele. Lido melhor com algo que me faz infeliz na escola, por exemplo. Assim, não há tantas coisas acumuladas em meu coração. O impacto do animalzinho foi importante para a família. Zhang Peng, pai de Yachun, diz que entende o apego da filha por Alu. No começo, ele pensava que era apenas um brinquedo. No início achei que ela tinha comprado apenas um boneco, mas na verdade, depois descobri que minha filha realmente interagia com esse bichinho como se fosse um amigo. Às vezes, ela fala sobre coisas com ele e pode encontrar alguma realização emocional. De acordo com a consultoria eMark Group, o mercado de robôs sociais pode crescer 7 vezes até 2033 e chegar a 42 bilhões e meio de dólares ou 257 bilhões e meio de reais. A Ásia já domina o setor com diferentes tipos e modelos. Esse cãozinho dando a patinha é o Baby Alpha, da empresa Weilan, e é vendido por R$ 21 mil. Estou pensando em comprar um para o meu filho, porque agora os membros da família estão passando menos tempo com as crianças. Então comprar um para o meu filho pode ajudá-lo com os estudos e outras coisas. Cerca de 70% dos compradores são famílias com crianças pequenas. Não é um Border Collie, um Golden Retriever ou um Labrador, mas o cachorrinho robô pode se tornar seu melhor amigo. Quanto desenvolvimento, né? É mesmo, ajudando pessoas. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Se inscreva no canal e deixe o seu like. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento: Deputado Estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.